exclui a outra. O amor é estas três características, ou tem estas três características. E nós não podemos deixar de vivenciar estas três maneiras de amar. Se você ama de uma maneira só amizade, sem paixão, isso é muito triste. Conversava com um colega e ele dizia assim: rapaz, a minha igreja ninguém peca, não tem problema para eu tratar. Eu brinquei com ele e falei: irmão, vocês têm que pecar para eu poder tratar. Está todo mundo vive direitinho, todo mundo é educado, as famílias estão em ordem, não tem problema na minha igreja. Graças a Deus por isso, né? Ele falou: mas sabe qual é o problema na minha igreja? É a falta de paixão. É tudo muito calmo, muito tranquilo. E as pessoas não são fervorosas, não são apaixonadas por aquilo que fazem. Ele tinha um grande problema. Começou a perceber qual era o problema que havia ali. Então, quando nós falamos sobre amor, ou quando Jesus fala sobre esta atitude de ser morno, ser frio ou quente, está falando de uma decisão que é tomada na vida por um caminho a ser tomado. O equilíbrio na vida cristã é este amor que manifesta o sacrifício, a amizade e a paixão. O fervor. Uma chama que toma o nosso coração e a nossa vida, que faz com que ninguém precise tomar conta de nós, ninguém precise nos motivar. Eu amo a Jesus, e porque eu amo a Jesus, eu caminho na sua direção, eu faço as coisas, eu estou disposto a tudo por amor a Jesus. Jesus primeiro fala, ou então nós podemos aprender neste episódio, que nós precisamos ter equilíbrio nas nossas comemorações, no nosso viver diário, que nós precisamos andar num caminho que não distorça a verdade, como aqueles fariseus estavam fazendo com relação ao sábado. O Natal, na mente do cristão, na vida daquele discípulo de Jesus, precisa ter um sentido muito claro. Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu Filho. O próprio Deus se tornou como um de nós. O próprio Deus veio ao mundo para ser como um de nós, para sofrer as nossas dores. E para que o nosso Deus fez isso? Para poder se compadecer das nossas fraquezas. É aquilo que Hebreus fala. Vocês lembram que o texto dessa noite fala de Hebreus, os primeiros versículos de Hebreus já começam a falar da supremacia de Jesus, como Jesus está acima dos anjos, dos profetas, de Moisés, de tudo mais. Mas este que está acima de tudo veio ao mundo para se tornar como um de nós, para conhecer as nossas dores, as nossas limitações e ser capaz de nos entender. E nos entendendo, interceder por nós. Estar diante do Pai, pedindo e concretizando o perdão que pode haver por causa do seu amor. Equilíbrio. Se eu tirar esta mensagem do Natal, se quando você vai orar na sua ceia de Natal, e nós vamos fazer ceia, eu sei que você vai, está todo mundo já preocupado como é que vai assar o seu peru aí, não é pecado fazer isso. E quando você sentar ali naquela hora, agora nós vamos agradecer. Agradecer pelo quê? Porque nós temos peru na mesa. Não. Aí você errou. Você vai agradecer pelo quê? Porque Jesus veio ao mundo. Em equilíbrio. A gente tem uma mesa farta, graças a Deus. Mas nós estamos reunidos nesta noite porque nós nos lembramos que Deus se fez como um de nós. Se não houver esta verdade na sua comemoração, o seu Natal está tão distorcido como a mente dos fariseus que estavam naquele momento. Uma outra verdade que Jesus nos ensina aqui é que nós devemos basear a nossa vida na palavra de Deus. Eu ando preocupado. Eu já disse aos irmãos que existem alguns pecados na nossa vida, ou a maioria deles, e alguns até que se tornam públicos, que eles, quando se tornam públicos, são a ponta do iceberg. Ah, fulano pecou. Pecou porque apareceu. Uma vez eu falava com uma pessoa e dizia assim: ah, você se arrependeu? Eu estou arrependido. Porque te pegaram, né? É. Então isso não é atenuante, isso é agravante, né? Você só se arrependeu porque pegaram. Se não pegasse, você continuava pecando.
errado. Esse pecado que é feio aqui, que todo mundo vê, que está acima da superfície, no fundo ele começa lá atrás, ou lá embaixo, com um detalhe muito simples. E eu quero que você consiga enxergar os símbolos que existem. Nosso boletim fala que aproximar-me de Deus é uma meta que depende de mim, é só de mim. E você vai encontrar mãos em atitude de oração sobre a palavra de Deus. Não existe a possibilidade de me aproximar de Deus sem orar e sem ler a palavra de Deus. Não existe. Quando a gente chega hoje de manhã, eu já falei sobre isso. Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração. Eu estou sentindo da parte de Deus, me dá até calafrio. E na classe da preparação para o batismo, nós gastamos um grande tempo tratando a respeito disso. Esses pecados, como eu disse, que aparecem, sabe onde ele começa? Quando nós lá atrás começamos a achar que não precisamos ler a Bíblia todos os dias. A gente pode passar 2, 3 dias, uma semana, sem parar e meditar sobre a palavra de Deus. Começa lá atrás, quando eu começo a achar que eu já sei muita coisa. E por isso, faltar um domingo ou outro na escola bíblica dominical, tanto vai fazer. Eu quero dizer aos irmãos que alguém pode falar assim, não, mas o pastor fala isso porque ele é o pastor da igreja. Ele tem que forçar a igreja a vir na escola bíblica dominical. Não estou falando isso porque eu sou pastor. Hoje nós falamos muitas coisas pela manhã, uma delas falando sobre chamado e o que Deus faz. Quando Deus chama, separa um homem. O que Ele planta no coração deste homem, desta pessoa. Eu dou graças a Deus porque pela sua graça, eu não sei porquê também, por isso que eu falo que é pela graça dele. Eu não sinto vontade de faltar na escola bíblica dominical. Eu sei que isso é necessário para mim. Muito antes de ser pastor. Eu só fui ser pastor oficialmente aos 32 anos de idade. Minha esposa já era casada comigo há... Eu tinha uns 10 anos de casado quando eu fui ser pastor. E ela pode atestar isso. Eu sei quanto eu tenho de casado. Eu lembrava porque eu tinha uns 32. Então já com quase 10 anos de casado quando eu fui ser pastor.